Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao Podcast. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar. Porque em latim, questio significa questão, significa pergunta. Então, vocês podem dizer Podcastio em português ou Podcast em latim. E aí, Arruda, gostou? Gostei, Jair. Bom dia, tudo bem com você? Muito obrigado pela presença, por ter aceitado aí o convite, Arruda. Arruda, a princípio, agradeço a sua presença, né? E adianto. A palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer sincera, limpo, puro, como você sempre foi em toda a sua vida, tá? Arruda, segundo Aristóteles, um filósofo grego, professor de Alexandre o Grande, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, perguntarei e questionarei. Na vida pessoal, quem é Darcy Arruda? Jerry, vou fazer 62 anos, né, de idade, eu sou casado, eu tenho 3 filhos, 2 do primeiro casamento, hoje com 30 anos, são gêmeos. E tenho a minha pequena, de 11 anos, do segundo casamento. Já estou no segundo casamento há aproximadamente quase 25 anos. Né? E eu sou essa pessoa aberta, sou uma pessoa, né, de livre acesso, sou uma pessoa que me compadeço com as outras pessoas, enfim. Então eu sou aquela pessoa que estou sempre a ouvir, aprendi a ouvir, né? Não é fácil você aprender a ouvir. Então eu procuro sempre poder ajudar as pessoas. Então essa é a minha vida. Hoje eu me dou mais, né, para que eu também a receba das pessoas. Arruda, na vida pública, quem é José Darcy Arruda? Vida pública. Ok. Em 1991 eu passei no concurso público para delegado de polícia, o primeiro concurso público na história da Polícia Civil do Espírito Santo para cargo de delegado de polícia. Fui fazer academia em 92 e estou exercendo a minha função. Passei por todos os setores da polícia, Jerry. Eu durante 11 anos trabalhei no interior, conheço o interior todo desse estado, né? Depois eu fui começando a assumir especializadas, depois eu assumi departamentos, e depois eu assumi corregedoria geral, fui chefe de gabinete, fui subsecretário de inteligência de Estado, e hoje eu sou delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo. Então eu construí uma história, construí um processo e fui agraciado por Deus para comandar a polícia. Hoje eu estou aqui à frente, há 4 anos e meio, à frente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. É isso aí, Arruda. Arruda, a palavra aluno, dizem por aí que aluno quer dizer ausência de luz. Na verdade, essa informação é um equívoco. A palavra aluno está ligada à criança de peito, a lactente. E por extensão, aluno quer dizer discípulo. Pergunto para você o seguinte: qual a sua maior inspiração? Quem foi seu professor de vida? Meu pai. Por quê? Você emocionou? Um pouco. Fique à vontade se não quiser responder. Tá? Meu pai foi um cara lutador, vencedor, né? Ele me passou todos os valores que eu tenho hoje comigo, né? Então meu pai foi muito importante na minha vida, porque ele não me dava fácil as coisas. Eu tive que lutar, tive que conquistar, né? Quando eu não passei nos vestibulares na primeira fase da minha vida, ele chegou: meu filho, você tem que trabalhar, você tem que buscar o seu pão. E eu fui trabalhar, fui ser bancário, né? Também. E quando eu cheguei na hora do almoço e tal, todo animado, aquela coisa toda, ele falou assim: você vai pagar a sua faculdade. Eu falei: pai, não, você vai pagar a sua faculdade. Então eu paguei minha faculdade, então eu comecei ali a ter uma vida produtiva e entendi que, né, nada é fácil, Jerry, nada você conquista sem luta, você não conquista sem processo. Então minha vida foi um processo, né? Então o meu pai foi um grande inspirador disso tudo e hoje eu estou aqui porque ele foi um grande homem na minha vida. Parabéns. Arruda, a palavra trabalho também vem do latim e a palavra trabalho está ligada a tripalho. Tripalho é um nome que era dado a um instrumento de tortura. 3 paus, tripalho. Então a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Qual é o pior problema hoje na sua vida pública que o tortura no trabalho? Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com uma psicóloga, né, da universidade. Estávamos falando sobre isso, estávamos falando sobre o desgaste emocional da profissão,
A profissão de policial traz a você um desgaste muito grande, porque você, quando chega em casa, às vezes, você olha para trás e vê que você não conseguiu fazer tudo o que você queria fazer, porque não depende de você, depende também das pessoas, as pessoas entenderem, respeitar o espaço do outro, entenderem que você precisa ter uma vida voltada para o bem comum. Então isso nos desgasta muito, né? Isso nos deixa muito fadigante, né? Mas o nosso trabalho é esse, como eu tenho colocado para você ao longo da nossa história. Eu conheço você há muitos anos, tivemos a oportunidade, né, de trabalharmos juntos. Eu tenho uma admiração muito grande por você, Jair. Então, a gente luta muito para que as pessoas entendam o nosso recado, não é? É muito melhor obedecer do que castigar. Então isso é um princípio bíblico, né? Então isso, quando a gente trabalha e chega e você percebe que não conseguimos ainda chegar àquele objetivo, isso de fato nos desgasta. Outra informação que é um equívoco, Arruda. Dizem por aí que a palavra enfesar está ligada a fezes. E enfesar, a origem da palavra não está ligada a fezes. Enfesar vem do latim infensare e quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. O que, apesar da sua tranquilidade, o que o deixa mais raivoso no dia a dia? Já eu na verdade, eu sou um pouco assim perfeccionista. Eu tenho alguns toques. Entendeu? Então eu gosto da coisa muito, muito certa, eu gosto das coisas assim, que as pessoas tenham também iniciativa, que as pessoas desenvolvam, né? E quando isso não acontece, quando você percebe que tem pessoas que não estão se dedicando, que não têm o mesmo compromisso, eu sempre falo para a minha equipe, onde você está? Você está na arquibancada ou você está no jogo? Eu quero você no jogo, não é? Porque você está na arquibancada, você está só olhando, tacando pedra, gritando, criticando. Não, eu quero você no jogo. Então, quando eu tenho alguém da equipe... Questão do comprometimento, né? Tem que estar comprometido, né? Quando então, eu tenho alguém na equipe que não está com esse entendimento, aí de fato algumas pessoas estão envolvidas, mas elas não estão comprometidas. Isso aí. Arruda, a palavra inteligência, o termo inteligente, ele vem do latim, dos termos, dos elementos inter mais legere. Saber escolher. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Então a palavra inteligência, o termo inteligência vem do grego. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Pergunto, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? E depois me responda qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida. Primeiro vamos à pior escolha. Jair, olha, nós fazemos escolhas ruins na vida, né? Obviamente que eu fiz algumas escolhas ruins, até no campo profissional, quando eu aceitei um convite para assumir um cargo e não era o momento, eu não estava preparado. Então, isso para mim serviu como uma aprendizagem, né? Eu não estava preparado e passei por muita dificuldade. Então, esse foi um momento muito ruim. Você aceitou o cargo? Aceitei. Mas foi uma escolha equivocada. Equivocada, totalmente equivocada, e eu tive que voltar atrás, reconhecer o erro, enfim. Né? Agora, a melhor escolha, né, foi quando, então, eu me casei com a Letícia, e porque Letícia me levou a conhecer Jesus. Então foi... Segundo casamento. Segundo casamento. Então foi a melhor escolha que eu fiz, porque hoje eu conheço Jesus. E isso para mim é fundamental. Frequenta a igreja, qual igreja? Eu sou da Igreja Evangélica Resgate, aqui mesmo em Vila Velha, ali atrás do Perim, né, o meu pastor eu já ouvi Francisco Jorge. É emocionante. Eu procuro levar a palavra de Deus, né, juntando não só o conhecimento bíblico, mas também como experiência de vida. Nós precisamos levar para esses jovens e para homens também, mulheres, experiências, né, e mostrar para eles, né, como que a gente deve se comportar, como devemos viver, e como Jesus é importante, como Ele está do nosso lado, e como Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis. Eu tive um câncer, Jerry, né? Em 2021 eu descobri um câncer. Eu lembro quando nós trabalhávamos juntos, você citou isso. Foi, né? E foi a fé sobrenatural, foi a fé em Cristo que me suportou, que me fez suportar e eu vencer o câncer. Estou aqui com você hoje, depois de 2 anos de cura, né? E com a certeza da cura. Parabéns, Arruda. Arruda, a palavra coragem, o cor de coragem, tem a ver com coração. Então, a palavra decorar tem a ver também com o coração, a palavra concordar também tem a ver com o coração. Os romanos acreditavam
que a inteligência estava ligada ao coração. Você já agiu, a sua vida é extremamente estressante, com o coração para tomar uma decisão importante? Já. Você se lembra de alguma situação? Já agi com o coração para tomar uma decisão importante e às vezes a gente até erra, né? Porque na verdade você precisa... Eu aprendi, sabe, Jerry, nunca tomar uma decisão na sexta-feira. Entendeu? Na sexta-feira? É, não tome decisão na sexta-feira. Vá para casa no final de semana, pense, converse com a esposa, conselho. ore a Deus, busque aconselhamento. E na segunda-feira você vem tomar uma decisão. Tomar uma decisão no calor de um acontecimento, no toque de uma emoção, você pode tomar uma decisão errada. Nós precisamos ter uma postura mental equilibrada para buscar a melhor decisão, né? Mas já fiz decisões tomadas erradas no calor da emoção, não tenha dúvida. Quando você agiu com o coração, de forma É. impulsiva, né? Mas também já tomei decisões movidas pelo coração que foram boas, benéficas e que ajudei pessoas. Que legal, parabéns. Arruda, outra palavra interessante da língua portuguesa é a palavra bonito. Hoje a palavra bonito está ligada à beleza física. Quando a palavra bonito ela foi criada, ela estava ligada à bondade, a bônus. Se fosse traduzir bonito hoje significaria bonzinho. Então a palavra bonito, quando ela foi criada, estava ligada à bondade. E por erro, passado o tempo, a palavra ela passou a ter o sentido de beleza física. Mas vamos ficar com a palavra bondade. Você se considera um homem bom? Jerry, bom é só Deus. Eu procuro ser justo, né? E buscar o máximo possível de tomar decisões no sentido, né, de ajudar as pessoas. Quando a gente fala assim, bom, obviamente que eu não tenho assim, maldade no coração para fazer maldade com as pessoas. Entendi. Não é isso? Entendi. Mas eu tenho o pecado original, então nós temos sentimentos, né? Mas eu procuro ser bom para as pessoas. Né? Às vezes você toma atitudes que as pessoas não entendem, né? Que você está fazendo até por bem dela. Mas eu procuro sempre fazer o melhor, atender as pessoas no melhor. Eu não gosto de fazer maldade, já isso não está no meu perfil, né? Não está na minha personalidade. Eu conheço, né? Mas eu queria que as pessoas soubessem disso. Obrigado. Arruda, já que você citou religião, a palavra paixão em grego quer dizer sofrimento. Então você tem paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Mas eu não quero falar da palavra paixão, eu quero falar da palavra compaixão. Então a palavra compaixão, o sentido original dela é o seguinte: o que sofre pelo outro. Tudo bem? O que sofre com o outro. Hoje, por qual segmento da sociedade você sofre mais? Fica à vontade para responder, tá? É um segmento ligado à segurança, segmento ligado à educação, segmento ligado à educação ou segmento ligado ao meio ambiente? Já, eu acho que é um contexto, né? Hoje nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil, né? Nos tempos atuais, né? Nós estamos vendo aí uma velocidade muito grande, que as pessoas querem, né, obter o seu resultado a qualquer preço e acabam atropelando, né? Eu fico muito compadecido com pessoas que de fato estão tendo o problema que eu tive, né? Às vezes pessoas já acamadas. Eu me compadeço muito com pessoas que passam necessidade. Eu me compadeço com as pessoas que de fato estão sofrendo com alguma situação. Recentemente eu fui a Israel, Jerry, e eu tive uma experiência tremenda. Eu vi as fotos no Instagram. Eu tive uma experiência tremenda quando eu estive no Monte das Oliveiras. Né? Eu fui tomado, né? Eu fui tocado. E ali Deus tocou no meu coração. Passou pela sua cabeça numa passagem bíblica muito interessante, quando Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele faz o Sermão das Montanhas, quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele traz uma bem-aventurança muito importante. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso, Deus me revelou ali justamente isso. O que significa isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É bem-aventurado aqueles que se compadecem do outro. Bem-aventurado aquele que se compadece daquele que não conhece a dor do outro. Então, quando eu vejo, já às vezes, uma pessoa, até na televisão,
sofrendo, eu me compadeço. Então isso é meu. Então eu vi que Deus me disse para mim, olha, você tem, eu quero explorar isso em você, eu quero que você ajude as pessoas. Então eu procuro ajudar. Então a compaixão tem que estar nas pessoas. Uma pessoa sem compaixão, uma pessoa dura, seca. Não é humana. Não é humana. Não, uma pessoa que não tem sentimento pelo outro, não sente remorso. Uma pessoa que não. Então é isso, a gente tem que trabalhar muito esse contexto no ser humano. Ótimo. Arruda, outra palavra interessante, é um elemento grego, o nome é dromo, que está nas palavras autódromo e hipódromo. Então, dromos em grego significa lugar onde se corre. Então, autódromo, hipódromo, né, lugar onde se corre. Por erro, as pessoas criam palavras e dizem camelódromo. Não há problema. E o dromo vai perdendo o sentido original. Então, você tem sambódromo, em vez das pessoas correrem, elas sambam. Fumódromo e tal. Então o dromo perdeu o sentido original. O sentido original era lugar onde se corre, e hoje o dromo tem apenas o sentido de lugar. Pergunta: onde você estava? Em que lugar você estava quando você recebeu a notícia mais importante da sua vida? Olha, uma das. Vamos lembrar de uma aqui. Foi em 1991, né? Porque mudou a história da minha vida. Vir para o Espírito Santo. Eu sou do Rio de Janeiro e capixabei, né? Estou aqui há 31 anos, fazer 32 anos. Então, quando eu peguei o telefone fixo, né? Porque naquela época, né? E liguei para o departamento pessoal aqui do Espírito Santo, perguntar assim: o candidato José Darcy Santos Arruda foi aprovado ou foi reprovado? E a notícia veio assim, ele foi aprovado. Então, para mim foi impactante, já, porque mudou a história da minha vida. Né? Mudou a história da minha vida, eu vir para cá. Aqui me transformei, aqui eu me criei, né? Amo esse estado, luto por ele, não é isso? E, enfim, aqui casei, crio filhos. Então, converteu-se? Me converti, encontrei Jesus aqui, ele me trouxe para cá. Aí me lembra a passagem, né, que ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra onde eu te indicarei. Né? Todos que te abençoarem, eu abençoei. Todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Então ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele fez isso comigo. Ele me tirou lá das barras, sai da minha mãe, do meu pai, e me trouxe para cá, e aqui eu tive que me criar sozinho, ser homem, né? E manter uma família, enfim. Então foi muito importante para mim, foi uma decisão assim fantástica. Você estava no Rio, obviamente. Rio de Janeiro. Isso. Tá? Arruda, a palavra formidável é uma palavra assim, também, ela é uma palavra de origem latina, e o sentido original tinha relação com algo terrível, assustador. Bom, formidável é uma palavra que tinha relação com terrível, assustador. Hoje a palavra formidável, o adjetivo formidável tem a ver com uma ideia ligada à admiração. Isso. Tá. Duas perguntinhas. Na atualidade, o que o assusta, José Darcy Arruda? O que me assusta hoje é a perversidade do homem, né? A maldade do homem. Nível de maldade. Nível de maldade, né? Você tirar a vida de uma outra pessoa, entendeu? Simplesmente por tirar a vida, ou então tirar algo de uma pessoa. Isso, hoje o que me assusta é justamente isso, né? A falta de, que nós acabamos de falar agora, a falta de compaixão, a falta de amor pelo outro, né? A falta de solidariedade com o outro. Isso me assusta, isso me deixa muito triste. Ligando ao mundo da admiração, eu quero perguntar o seguinte: o que chama sua atenção no sentido de admiração? Você pode citar o nome de alguém ou você pode citar uma situação. O que chama sua atenção no sentido de admiração? Bom, eu admiro aquelas pessoas, né, que são estudiosas. Eu admiro você, Jerry, porque você é um cara que a gente trabalhou juntos, né, na faculdade, e aquela luta do dia a dia, mas você sempre chegou a ser muito animado, você nunca deixou transparecer que estava chateado com alguma coisa, você sempre nos animava muito, batia. Obrigado pela... Então eu acho que é isso que é legal, eu admiro muito aquelas pessoas, né, que são assim, alegres, aquelas pessoas, né, que trazem coisas boas. Então é isso que eu procuro ser também. Então eu admiro isso porque hoje em dia a vida está muito pesada, né? Está muito custosa. Então quando você vê alguém, né, que você percebe que consegue passar por tudo isso e manter um sorriso, manter uma palavra amiga, eu acho que isso que é. Eu vou te retribuir e dizer o seguinte, Arruda:
Eu sempre digo para algumas pessoas, se no mundo existem pessoas especiais, você é uma delas. Tá? Obrigado. A gente... Arruda, a palavra coitado, muitas pessoas ligam a palavra coitado a coito, a cópula, a origem da palavra. Okay. Mas isso é um equívoco. Coitado não está ligado a coito, não está ligado a cópula. Está ligado ao verbo coitar, a coita. Nesse caso, coitar e coito, está ligado a sofrimento. Você citou o seu câncer e tal. Mas hoje, assim, já citou o câncer. O que o faz sofrer mais? O que causa aflição em José Daci Arruda? Então, o que me causa aflição é justamente isso, até no meu campo profissional, né? Justamente você ver como eu olho, né? Eu olho por cima, então eu consigo ver, né? E o que me causa aflição é justamente isso, é ver jovens se perdendo, né? Jovens se entregando às drogas, jovens não querendo passar pelo processo, Jerry, porque a vida, ela é uma construção, ela é um processo para você chegar. Os jovens são imediatistas. Imediatistas, uma geração fast food, quer resultado amanhã, né? Infelizmente nós estamos vivendo isso. Então, né? Então isso me deixa tanto quanto triste, né? Então eu procuro sempre nas minhas falas, eu falo muito com jovens, eu falo com jovens da igreja, eu falo com jovens em escolas, eu falo com jovens na rua, eu falo justamente isso, né? Eu falo justamente que você precisa passar pelo processo. É importante para você valorizar. Senão você não valoriza o que você conquista. Você não tem uma referência? Não tem uma referência. Você não, né? Então, ele hoje rouba um carro na sexta-feira para poder curtir o final de semana e devolve na segunda-feira. Eu, para ter meu carro, estava comentando isso agora vindo para cá, para ter meu primeiro carro, foi assim, eu trabalhei, paguei carnê, né? Aquela coisa toda. Então, você valoriza essa conquista. Né? Então, nós estamos deixando de valorizar essas conquistas. Entendi. Né? Então, nós precisamos passar esses valores. Entendi. Né? Eu penso assim. Arruda, segundo Sêneca é um filósofo romano, ele disse o seguinte, que a educação exige muitos cuidados, porque ela influencia por toda a vida. Qual é a lição de vida que você quer que os seus filhos, você tem 2 filhos? Tenho 3. Três, é pequenininho. Qual é a lição de vida que você não quer que os seus filhos se esqueçam? O respeito pelas pessoas, né? O comprometimento com a vida deles, né? Com o objetivo que eles têm que traçar, não é isso? E o carinho pelos pais, respeitar os pais, isso é importantíssimo, isso é bíblico, né? E solidariedade pelas pessoas. Eu quero meus filhos, entendeu, que olhem para o lado, quebrem as suas janelas, parem de pensar só no seu umbigo e olhem para as pessoas, ajudem as pessoas, porque é só assim que a gente vai ter uma sociedade mais, né, mais equilibrada. Então, o que eu quero deles é justamente isso, respeito, entendeu? Comprometimento, né? Cuidado com a vida, cuidado com a saúde. Hoje eu estou cuidando da minha, né? Já fiz muita loucura, né, com a saúde, comer coisas, né, aquela coisa. Hoje eu estou regrado, né? Você chega a uma certa idade, né, Jerry? Você começa, né, a já pensar nisso, né? Você já, quando eu era novo, eu fazia coisas. Hoje, para fazer, eu penso 2 vezes. Entendi. Eu tenho uma tríade na minha vida, Jerry, que eu penso, está aqui no meu livro, depois eu mostro para você, né? Que é necessidade, validade do risco e aceitabilidade. Entendi. Então eu penso assim, é necessário que eu faça isso? Então eu penso, porque às vezes eu tomo uma decisão, às vezes a gente entra num debate desnecessário, isso te dá um desgaste. Entendi. Então primeiro você pensa, é necessário? Se depois você vai analisar a validade do risco, o que pode, quais são as consequências disso, né? E por último você pensa, o que eu estou fazendo é aceitável? Né? É moral? É legal? Então, enfim, eu tenho isso comigo. Então, sou muito assim, pragmático nisso, eu penso muito nessas coisas e procuro levar a vida assim dessa forma. Arruda, o termo ou em português indica alternância ou exclusão. Então, eu vou citar 2 palavras, você escolha uma delas. Pode ser? Pode. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Me pegou, hein? Tem que escolher. Mas ou indica exclusão. Eu vou de praia. Academia ou caminhada na rua? Hoje eu estou de academia, que eu preciso, né, cuidar da massa muscular. Dia de sol ou dia de chuva? Sol. Filmes no cinema ou em casa? No meu Netflix. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço.
Doce ou salgado? Eu gosto dos dois, Jerry, mas eu vou ser sincero, eu tenho uma queda pro doce, rapaz. É mesmo? Terrível. Teve que controlar com a... Eu tô tendo que controlar. Tá ficando um pouco alto. Cachorro ou gato? Cachorro. Tem cachorro em casa? Tenho. A pequena mora. Arruda, eu queria que agora que você falasse um pouco dos seus livros, né? Que são obras assim importantíssimas. Fica à vontade para falar um pouco delas. Ok, Jerry. Eu tenho essa obra aqui que é o Gerenciamento de Crise na Segurança Pública e Privada, né, que eu desenvolvi para o público da segurança pública e também da segurança privada. Fui ao lançamento, né? Tem o meu, tá? Para justamente saberem como negociar. É interessante esse livro, porque ele gerencia conflitos. E às vezes as pessoas pensam que ele é só mesmo para a área de polícia. Não. Você pode usar isso aqui em todos os momentos da sua vida. Porque como eu acabei de dizer agora aqui, quando eu falo da necessidade, validade do risco e aceitabilidade, você pode usar isso na sua casa. Entendi. Né? Você pode também saber negociar, né, dentro da sua casa. Então isso aqui é uma obra, e essa aqui é uma outra obra que eu e mais 2 colegas da polícia, o Dr. Jeremias dos Santos e o nosso investigador Adorizio Leal Andrade, é um tratado de inteligência, é uma das obras importantíssimas, porque não tem muito desse material hoje, dessa doutrina no Brasil. Então é um tratado de inteligência aplicada à investigação criminal. Então é muito voltado, muito para a prática. Aqui nós estamos falando do que nós fizemos aqui no Espírito Santo, uma inovação na inteligência aqui da Polícia Civil do Espírito Santo. Hoje a Polícia Civil do Espírito Santo trabalha a investigação orientada pela inteligência. Nós criamos o Centro Integrado de Análise Telemática, que é uma novidade no Brasil com relação à investigação. Está aqui nesse livro que a gente então passa para todo o Brasil. Ele pode ser encontrado na leitura, né, na livraria Leitura. Tem Leitura Shopping Mestre Álvaro e tem Leitura Shopping Vitória. Shopping Vitória. E esse livro aqui você pode encontrar na banca do Paulinho, ali na Praia do Suá, meu amigo Paulinho, na Praia do Suá, do lado ali do meu alfaiate, o Juarez Neves, né? Te indico ir lá, tá? Você se veste muito bem, né? O Juarez é alta performance em roupa. Então você encontra esses livros ali. Eu acho que é um livro bom de cabeceira para você ler, né? E conhecer, né? Uma obra que eu fiz aí para poder compartilhar com os amigos. Arruda, muito obrigado. Irmão, você é irmão. Que você continue usando seus poderes para o bem, porque você é um homem do bem. Jair, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade e que Deus te abençoe muito. Vamos à dica do dia. Quem são seus progenitores? São seus pais? Não. Os seus progenitores são seus avós. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Os seus pais são seus genitores. Os seus avós são seus progenitores. Lembre-se, não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. Que a gente se veja no meio da multidão. É isso aí.